Queridos irmãos, viver à luz da volta de Cristo é um tema maravilhoso, empolgante, que mexe com todos nós. E o objetivo do 10º manancial, com certeza, é fazer com que cada um de nós esteja ainda mais apaixonado pela volta do Senhor Jesus. Na primeira mensagem que ministramos, fizemos uma abordagem sobre uma perspectiva de conhecimento, mostrando aos irmãos a ordem cronológica dos eventos escatológicos. Na segunda mensagem, que foi a mensagem de ontem, nós fizemos uma abordagem sobre uma perspectiva de despertamento, quando mostramos aos irmãos os sinais que são evidentes de que a volta do nosso Senhor está bem próxima. A mensagem de hoje à noite, quero estar juntamente com os irmãos na parábola das 10 virgens, para fazermos uma abordagem sobre uma perspectiva de preparo. E segundo o que foi colocado por Jesus na parábola das 10 virgens, o essencial no preparo para o arrebatamento da igreja, para estarmos realmente prontos quando o Senhor voltar, sem dúvida alguma, é o enchimento, a plenitude do Espírito Santo. A parábola das 10 virgens já foi pregada, sendo analisada por vários pontos de vista. Homens conceituados na história da igreja, teólogos renomados, apresentaram várias interpretações, algumas diferentes e até contraditórias a outras, mas todos eles têm um consenso. Todos eles, todos os teólogos reformados, históricos, têm um consenso. O objetivo de Jesus, ao contar a parábola das 10 virgens, foi de conduzir os seus ouvintes imediatos e todos que viriam a crer nele futuramente, a estarem atentos, vigilantes, preparados para quando o noivo voltar. Nesse ponto todos concordam. E muito embora durante a exposição desta parábola hoje à noite, meus queridos irmãos, visando nos preparar para que estejamos atentos, buscando verdadeiramente estar prontos, cheios do Espírito Santo quando a trombeta tocar, é possível que eu passe a vocês algumas impressões pessoais que eu tenho da parábola das 10 virgens. Espero não contrariar os obreiros, os pastores que estão aqui hoje à noite. Mas qualquer coisa, pastor Edgar resolve com vocês. Mas eu quero convidar os irmãos então para que leiamos a parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 25, versos 1 a 13. Os irmãos que não estão aguardando a volta de Jesus, portanto não trouxeram Bíblia, podem ler aqui no telão. Vamos lá? Diz assim o texto: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Algumas versões dizem noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Algumas versões dizem nécias. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram. Essa é uma palavra antiga. As versões mais atuais dizem: foram todas tomadas de sono e adormeceram. Verso 6: mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro.
Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Juntos vamos ler o verso 13, como está na tela. Vamos? 1, 2, 3 e já? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Querido Pai Celestial, o nosso coração ama e anseia pela volta do Senhor Jesus. Pai, queremos ser achados como as 5 virgens prudentes, prontos para sermos levados ao encontro com o Senhor. Ó Deus, e que a mensagem dita pelo Senhor nesta parábola, que venha agora à nossa mente, ao nosso coração, com a iluminação do Teu Espírito. Ó Deus querido, e que o Senhor use esses momentos que se seguem agora, para nos levar a querer estar preparados para aquele grande dia, Senhor. Oramos em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. A título de introdução, meus amados irmãos, quero mostrar a vocês a simbologia desta parábola. A simbologia desta parábola, de acordo com o que eu apresento a vocês agora, é de consenso de muitos homens de Deus da história da igreja. Há um consenso de que o noivo ou o esposo desta parábola representa Jesus Cristo. Isso 99,9% dos teólogos concordam com isso. Até aqueles que são liberais. As virgens prudentes simbolizam os crentes arrebatados. Os crentes que serão levados. Os que estiverem prontos. Com as lamparinas cheias do azeite e ainda azeite extra. Já as virgens loucas ou nécias representam, aqui há um determinado choque. Alguns pensam do jeito que eu penso e ministro a vocês, outros não. Pensam como eu, aqueles que pensam que as virgens loucas representam os crentes não arrebatados. Obrigado pela cabeça balançando aí, pastor Paulo. Há uma controvérsia, alguns dizem que não é assim. Porém, pela uma boa exegese hermenêutica desse texto, é possível que uma boa parte de salvos não seja arrebatada, mas que vá depois, com muita luta e tribulação. Vejamos detalhes disso daqui a pouco. As lâmpadas simbolizam a vida espiritual de todos nós, de toda a igreja, tanto dos crentes preparados para o arrebatamento, para a volta do Senhor, quanto a vida dos crentes despreparados. E em um consenso geral dos historiadores e dos teólogos, no decurso dos séculos, o azeite simboliza o Espírito Santo. Logo,
A conclusão que é chegada é que é impossível um cristão estar preparado para a volta do Senhor Jesus se ele não estiver em um relacionamento profundo com Deus, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Até mesmo porque, quando Paulo vai escrever a carta endereçada aos irmãos em Éfeso, no capítulo 5, no verso 27, ele vai dizer que Cristo deu a sua vida pela igreja para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem ruga, santa e sem defeito. A igreja que vai ser arrebatada, que vai ser apresentada a Jesus Cristo nas bodas do Cordeiro, é uma igreja cheia do Espírito Santo, porque por nós mesmos nós não temos condições de alcançar esse padrão, mas por causa da manifestação e da ação do Espírito Santo em nós, isto será possível, porque o Espírito Santo mais uma vez será derramado sobre toda carne. Toda a carne. Aleluia. Posso ouvir amém, gente? Portanto, queridos irmãos, esta é a simbologia da parábola. E partindo desta simbologia da parábola, eu quero trazer ao coração dos irmãos 7 verdades sobre a volta de Jesus. 7 verdades expostas por Jesus aqui na parábola das 10 virgens, mas que tem muita base em todo o contexto neotestamentário. Em todo o Novo Testamento, há base para estas 7 verdades. E hoje à noite, por questão de ter uma mensagem mais aplicativa à nossa vida diária, eu vou ficar apenas com o texto da parábola. Talvez eu cite alguns textos, mas apenas cite os textos. Mas abra o seu coração agora e deixe Deus trabalhar aí. É importante que ao chegarmos às considerações finais desta mensagem, o nosso coração esteja pronto para dizer a Deus: Deus, realmente eu não estou preparado. Ou talvez dizer: glória a Deus porque eu estou preparado, eu estou já cheio do Espírito Santo. Se a trombeta soar agora eu já estou prontinho, aleluia, glória a Deus. Mas nós precisamos de uma sinceridade muito forte diante do nosso Pai hoje à noite, para que se de repente não estiver, se não estivermos cheios do Espírito Santo, prontos, como as 5 virgens prudentes, a gente possa começar hoje a mudar isso. Quantos concordam comigo? Portanto, 7 verdades sobre a volta de Jesus. Primeira verdade: a igreja está caminhando para encontrar-se com Jesus. Desde os apóstolos, passando pelos pais da igreja, depois a igreja entra naquele marasmo espiritual, chegando na reforma com Martinho Lutero, até o dia que a trombeta soar, a igreja está em uma caminhada para se encontrar com o noivo. No versículo 1 da parábola, está dito exatamente isso. Então o reino dos céus, prestem atenção irmãos, o reino dos céus, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens. O reino dos céus não está sendo comparado aqui apenas a 5 virgens, no caso as prudentes, mas o reino dos céus está sendo apresentado de maneira simbólica pelas 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Tanto as virgens nécias, quanto as virgens prudentes, saíram para se encontrar com o noivo. Leiam juntos a palavra que está em vermelho na tela.
Todas elas saíram, irmãos. Por isso, os crentes que estão assim, que Jesus volte logo, eu quero, e são pessoas que estão indo ao encontro dele. Mas os crentes que nasceram de novo, são salvos, que não estão assim apaixonados, quer queiram, quer não, estão caminhando para se encontrar com o noivo. Se vai entrar para as bodas ou não é outra história, mas está a caminho, como as 10 virgens. Entendem? Precisamos entender, meus amados irmãos, na escatologia bíblica, que o todo da salvação não está no arrebatamento. E o todo da salvação também não está apenas no contexto neotestamentário do Novo Testamento. Não. O todo da salvação está na escatologia bíblica, além do arrebatamento também. Não temos tempo para descer em detalhes, mas há evidências no Novo Testamento, principalmente no Apocalipse, de crentes sendo salvos durante a grande tribulação, de crentes sendo salvos inclusive durante o milênio, pessoas sendo salvas, e assim por diante. Mas o fato é, queridos irmãos, que a igreja em todo o seu percurso histórico, desde a sua fundação em Atos capítulo 2, até o dia em que o noivo virá para se encontrar com a sua noiva, tudo isso é uma caminhada para este fim glorioso. Aleluia, aleluia. Amém, gente? Diga para quem está aí bem próximo de você: tomara que você seja como uma das virgens prudentes. Aleluia. Glória a Deus. A segunda verdade que nos é apresentada por Jesus na parábola das 10 virgens, meus irmãos, de acordo com o versículo 2 do texto sagrado, por ocasião da volta de Jesus, na igreja terá crentes preparados e despreparados. Seria um sonho maravilhoso se todo mundo fosse, mas não. Há indicações bíblicas de que nem todos que estão na igreja serão arrebatados. Jesus fala inclusive de relações íntimas, de pessoas que estarão até dormindo em uma mesma cama, marido e mulher no caso, marido e mulher, um vai ser levado e o outro deixado, estarão trabalhando, um levado e outro deixado. No versículo 2, o texto sagrado diz que 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Prudentes e loucas. É uma denotação clara de que no contexto da volta de Jesus, nós teremos gente sendo arrebatada, levada para o céu. Aleluia. Mas nós teremos também gente despreparada que vai ficar lamentando, vai ficar chorando, sabendo, tendo conhecimento do que aconteceu, até mesmo porque houve uma certa iluminação do que é o arrebatamento. Tomara que não, mas talvez até gente que participou do 10º manancial. Misericórdia, já falaram ali. Mas o objetivo é esse mesmo, que saia a misericórdia dos nossos corações. Vai ter gente, meus queridos irmãos, que vai e a pessoa querida ficou. Gente que ficou, o querido, a querida foi, sabendo que foi o noivo que voltou, foi Jesus que voltou, porque as 5 nécias sabiam do que tinha acontecido, tinham conhecimento disso.
Coloca a mão no coração e fala comigo assim: Senhor Jesus, ajuda-me para que eu esteja cheio do Espírito Santo quando a trombeta tocar. Aleluia, 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 glória a Deus. Portanto, queridos irmãos, a primeira verdade, a igreja está caminhando para encontrar-se com Jesus. A segunda verdade, por ocasião da volta de Jesus, a igreja terá crentes preparados e despreparados. E a terceira verdade, meus amados irmãos, muito bem clara nesta parábola, de acordo com os versículos 3 e 4, o preparo para a volta de Jesus é a plenitude do Espírito Santo. Vamos ler juntos esta verdade? 1, 2, 3, já? Queridos irmãos, preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Apenas ter o Espírito Santo não é suficiente para estar preparado para a volta de Jesus. É necessário ser pleno do Espírito Santo, queridos. Porque a igreja que será arrebatada faz parte de um projeto de Deus que começou aqui, mas que tem continuidade na eternidade. A igreja arrebatada, como nós vimos de relance nas mensagens anteriores, a igreja arrebatada inclusive participará como ministra de Cristo, tanto no milênio quanto no juízo final. Portanto, é um povo de estrategicamente posição diferenciada no reino de Deus. E é justamente por isso que Jesus nos dá essa dica maravilhosa na parábola das 10 virgens, que aqueles que serão parte da igreja arrebatada são crentes cheios do Espírito Santo. Os versos 3 e 4 nos diz assim: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Nós poderíamos até mesmo fazer uma exposição de tantos textos da Bíblia que mostram que o azeite é símbolo do Espírito. Agora analisem comigo, irmãos. É questão de lógica. Não precisa ser muito estudioso de exegese e essas coisas mais teológicas, não. Uma questão de lógica, de análise pura e simples. Vocês sabem o que é a lâmpada nesse contexto, na época que esta parábola foi contada, né? Era uma lamparina. Aqueles que moraram na zona rural alguns anos atrás sabem o que é uma lamparina. É um recipiente. Lá na chácara nossa se colocava querosene. No contexto oriental se usava azeite. Colocava-se o pavio dentro do azeite, com a ponta para fora, e naquela ponta se colocava o fogo. E o fogo era mantido de acordo com o azeite. Quando o azeite acabava, apagava-se a lamparina. Vejam que as virgens loucas tinham azeite na lamparina. Concordam comigo? Diga amém. As loucas, as nécias, tinham azeite na lamparina. É um indicativo muito claro, que pode muito bem representar crentes que têm o Espírito Santo. Porque, meus amados irmãos, ninguém é salvo sem o Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal, não é dele. Existem muitos crentes, irmãos, que verdadeiramente nasceram de novo, porque naquele dia que eu e você recebemos o Evangelho, recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, aconteceu algo maravilhoso. O nosso nome foi escrito no livro da vida,
causamos festa nos céus, e extraordinariamente o Espírito Santo veio morar dentro de nós. Ele está dentro de nós, permanentemente. Inclusive, abrindo parênteses aqui, aquela teologia moderna, que nasceu lá nos quintos ou sextos ou sétimos do inferno, não sei, que diz que quando o crente comete um pecado, o Espírito Santo sai dele. Bah! A Bíblia diz, meus amados irmãos, que aquele que nasceu de novo tem o Espírito Santo dentro dele constantemente, mesmo quando ele peca. Então, meus amados irmãos, as 10 virgens são um sinal claro dos dois tipos. As loucas simbolizam claramente, que representa gente ali que tem o Espírito Santo. Não é questão de salvação, tem o Espírito Santo, porém não está plena, não tem azeite o suficiente. E um detalhe muito significativo: as prudentes, elas tinham azeite nas lamparinas. Portanto, representa gente nascida de novo também, com algo a mais. Elas tinham azeite de sobressalência, tinham a mais do que o que estava na lamparina. Quando estão entendendo, diga glória a Jesus. Queridos irmãos, onde está Jesus agora? Onde está Jesus agora? Onde está Deus Pai agora? Quantos leem Bíblia? Onde está o Espírito Santo agora? Vocês captaram? Jesus está à destra de Deus. Agora Ele está lá. Deus Pai está no seu trono. Agora está aqui o Espírito Santo. Toda a ação de Deus na face da terra, nessa dispensação, queridos, que foi inaugurada com Pentecostes em Atos capítulo 2. Toda essa dispensação tem Deus na pessoa do Espírito Santo. Por isso que eu fico sempre preocupado com aqueles que dizem que Jesus apareceu para mim e me falou isso. Porque Jesus não sai do seu trono por qualquer coisa, meus amados irmãos. Inclusive, no Novo Testamento nós temos pouquíssimos episódios de Jesus se manifestando pessoalmente depois da sua ascensão aos céus. Porque essa dispensação é da presença de Deus por meio do Espírito Santo. Por isso que quem vai preparar a igreja para o arrebatamento é o Espírito Santo. Precisamos ser crentes cheios do Espírito Santo. Precisamos ser crentes que manifestem os dons espirituais. Precisamos ser crentes que sejam movidos pelo Espírito Santo. É esta igreja que está simbolizada aqui em parte pelas 10 virgens, aliás, pelas 5 virgens prudentes. O preparo para a volta de Jesus, queridos irmãos, é a plenitude do Espírito Santo. Uma pessoa me disse o seguinte: mas pastor, será que eu vou dar conta de estar pleno do Espírito Santo algum dia? É possível que isso esteja passando pela cabeça de alguns agora. Queridos irmãos,
à medida que Deus vai realizando o seu projeto soberano sobre a face da terra, tem um povo com quem Ele trata de maneira especial. Sempre. Começou em Israel a partir de Abraão. Foi se estendendo até o evento da vinda de Jesus Cristo pela primeira vez. Quando Israel deixou de ser tratado como esse povo de olhar especial de Deus, e o Israel espiritual surgiu, no caso a igreja. Deus tem um cuidado especial para com esse povo. E aqueles que verdadeiramente anseiam por Deus, não é questão nem de querer ou escolher, meus amados irmãos. O próprio Espírito de Deus, o próprio Deus, vai conduzir a sua igreja de maneira que esse povo esteja cheio do Espírito Santo. Há promessas bíblicas para isso. O que nós precisamos, meus amados irmãos, é querer e buscar. E Deus vai fazer. Deus vai fazer. O preparo para a volta de Jesus é a plenitude do Espírito Santo. Primeira verdade, a igreja está caminhando para encontrar-se com Jesus. Segunda verdade, por ocasião da volta de Jesus, a igreja terá pessoas preparadas e despreparadas. Terceira verdade, o preparo para a volta de Jesus é a plenitude do Espírito Santo. E a quarta verdade exposta por Jesus aqui nesta parábola, irmãos: a volta de Jesus acontecerá em momento de, faltou um dia ali, segurança da salvação. Analisem comigo mais uma vez, queridos. Coloque a sua mente santa para pensar comigo. Veja bem, as 5 virgens nécias, elas tinham segurança da posição delas no que diz respeito ao encontro com o noivo? Sim ou não, gente? Sim, tinham segurança. Estavam ali com aquele propósito. As 5 prudentes também. Olha o texto sagrado, queridos irmãos, o verso 5 e verso 6. E tardando o esposo, todas foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Leiam comigo o que está em vermelho. Clica, Natan. Digam: tardando o esposo. Juntos vai. Todas foram. Esse sono não é o sono da negligência, irmãos. Os teólogos liberais que dizem que esse é o sono da negligência estão excluindo ali as 5 virgens prudentes, porque o texto nos diz que todas foram tomadas de sono. Esse sono é o sono da tranquilidade da salvação, da consciência do Evangelho. A diferença entre ambas é que 5 estavam cheias e 5 estavam vazias. Mas eram a representação de todos os salvos. De todos os salvos. Por isso que se você, no seu relacionamento por aí, encontrar uma pessoa verdadeiramente cheia do Espírito Santo, se agarre a ela. Siga os passos dela. Siga. Se você vê que tem uma pessoa ali que realmente está cheia do Espírito Santo, busque como ela busca. Estabeleça alvos como essa pessoa estabelece. Junte-se. No ditado popular muito usado, um tição na fogueira
acende a todos os outros. Junte-se a quem quer Deus, é apaixonado por Deus, por Jesus e pela sua obra, e assim você não será como as 5 virgens nécias. Quem está entendendo? Estou sendo claro, irmãos? Estou sendo claro, queridos? Está captando bem? No final você vai estar pronto para orar? Primeira verdade, a igreja está caminhando para encontrar-se com Jesus. Segunda verdade, por ocasião da volta de Jesus, na igreja terá crentes preparados e despreparados. Terceira verdade, o preparo para a volta de Jesus é a plenitude do Espírito Santo. Quarta verdade, a volta de Jesus acontecerá em momento de segurança da salvação. Quinta verdade, a igreja, já apareceu na tela? Leiamos juntos, 1, 2, 3 já? A igreja toda saberá quando a volta de Jesus estará acontecendo. Não vai ter como, irmãos. Quem tem o Espírito Santo, levante a mão comigo e diga glória a Jesus. É impossível uma pessoa que tem o Espírito Santo não perceber o que está acontecendo quando Jesus estiver voltando. É lógico, os que forem arrebatados já estarão, mas os que ficarem também saberão o que aconteceu. Verdadeiramente saberão que Jesus voltou, que o arrebatamento aconteceu. No versículo 7 do texto sagrado, Jesus diz assim: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Depois do grito, depois que houve o grito, eis o noivo. A denotação do texto grego é de um grito que treme as cordas vocais. Eis o noivo. Aí então todas elas começaram a preparar as lâmpadas. É como nós estamos fazendo aqui, não é, pastor Edgar? Sinais da volta de Jesus e tal. É como se houvesse o grito: o noivo está chegando. Começaram a preparar as suas lâmpadas. Mas todas, leiam juntos o que está em vermelho. Todas elas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. O Espírito Santo, meus amados irmãos, especificamente com respeito a esta mensagem, me disse algo que mexeu muito com o meu coração. O Espírito Santo me disse que muitas pessoas, até percebendo que Jesus está às portas, mas porque se envolveram no pecado de tal forma, se prenderam de tal forma, que não conseguirão se desprender a tempo. Por isso, queridos irmãos, a sacudida de Deus neste manancial é para que você já comece a se desamarrar. Se tem coisa errada na sua vida, comece a tirar isso. Comece a quebrar as amarras que te prendem, as amarras que impedem você de ser um crente verdadeiro, santo, cheio de Deus. Comece a se desfazer das amarras, para a glória do Senhor. Todos saberão, irmãos, até gente que não se converteu, mas que ouviu falar a história dos crentes, tal como passam nos filmes ilustrativos da volta de Jesus.
Muita gente vai falar, os crentes estavam certos, Jesus voltou. Muitos crentes despreparados dirão, bem que o pastor Elmiro falou naquele manancial. E agora? E agora? Vamos acordar, irmãos? Jesus está voltando. Primeira verdade, gente, caminhando para o final. Primeira verdade: a igreja está caminhando para encontrar-se com Jesus, o noivo. Segunda verdade: por ocasião da volta de Jesus, na igreja terá crentes preparados e despreparados. Terceira verdade: o preparo para a volta de Jesus é a plenitude do Espírito Santo. Quarta verdade: a volta de Jesus acontecerá em momento de segurança da salvação. Quinta verdade: a igreja toda saberá quando a volta de Jesus estará acontecendo. E a sexta verdade, irmãos, o preparo para a volta de Jesus é intransferível. É algo que não se transfere. Os versos 8 e 9 nos dão conta desta tremenda verdade. Quando o Senhor Jesus disse assim: e as loucas disseram às prudentes, dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. A denotação do texto grego aqui é: estão se apagando, o azeite está acabando. Verso 9: mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós outros. John Wesley dizia que esse comprai-o aí simboliza aqueles que serão decapitados por amor ao Evangelho, que entenderam, mas não viveram e não foram arrebatados. Esses chegarão da grande tribulação diante do trono do Cordeiro. É o preço que será pago para a salvação que foi realizada na cruz do Calvário, mas não foi mantida para o arrebatamento. Não se perderão, porém pagarão um preço por isso. Meus irmãos, prestem atenção no que o Espírito Santo fala conosco hoje à noite. Nós podemos ter o melhor pastor do mundo, um homem, uma mulher ungidos, cheios de Deus. Podemos ter os pais mais santos e mais consagrados na nossa família. Podemos ter amigos extraordinariamente espirituais da nossa história. Mas o que eles recebem de preparo para o arrebatamento, o que eles recebem como azeite de Deus para as suas vidas, eles não podem passar. Não dá. Eu fico muito preocupado, pastor Edgar, com essas transferências de unções. Unções, está certo? Plural de unção é unções mesmo? Ficou esquisito, né? Essas transferências, receba. Tem gente que até recebe mesmo, mas tem gente que só treme, baba, rola no chão no domingo à noite e na segunda-feira está sendo o mesmo pilantra de sempre. Não é coisa que se transfere, irmãos. Um dia desse um irmão tentou me derrubar em um desses congressos da vida aí, dizendo que Deus estava mandando ele transferir para mim a unção de ressurreição de mortos. Como eu queria que fosse verdade aquela transferência de unção. Mas ressurreição de mortos não é questão de unção, é questão de propósito de Deus, segundo a Bíblia. Não tem nenhum dom de ressuscitador de mortos. É intransferível, queridos irmãos. É algo de cunho pessoal.
Se você não se dobrar mesmo, buscando a Deus, procurando ser uma pessoa cheia de Deus, é possível que até o seu marido vá e você fique, ou a sua esposa vá e você fique, o seu pastor vá e você fique. É possível que de repente, gente que você teve na sua história, que ousou buscar mais a plenitude, a ação do Espírito Santo na sua vida, do que você foi e você ficou. Agora pode falar aquela misericórdia que a irmã falou ali, com mais profunda alma, digam juntos. Misericórdia. É intransferível, irmãos. Não passa. Não é uma imposição de mãos que vai te preparar para o arrebatamento. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? E a sétima e última verdade, irmãos, talvez a mais dura de se aceitar, mas é o grande desafio de Deus para nós neste manancial. A sétima e última verdade: quando Jesus voltar, não haverá mais tempo para se preparar. Um irmão, depois de uma mensagem dessas, chegou para mim e falou: pastor, eu vou segurar na barra da sua calça, mas eu vou. E eu, na brincadeira que ele fez, disse para ele: mas não vai mesmo. Mas não vai mesmo. Os versos 10 a 13 são muito esclarecedores para nós, irmãos. Diz assim: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Lembra das bodas do Cordeiro que falamos? Entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Não da salvação, preste atenção nisso. Fechou-se as portas das bodas do Cordeiro. Fechou-se. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Essa expressão, não vos conheço para o momento das bodas do Cordeiro. Aí então ele conclui com o versículo áureo da volta de Jesus. E o propósito central desta parábola: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Queridos irmãos, o tempo é agora. Não foi coisa de há 10 anos atrás do homem ter falado para o pastor Edgar que esse 10º manancial chegaria a esse tema. Isso é coisa de Deus. Porque há 10 anos atrás as evidências da volta de Jesus talvez não fossem tão claras como são hoje. O momento é agora. Você tem tempo agora. Ainda há tempo de se preparar. Ainda há tempo de ser homem e mulher cheios do Espírito Santo. Há tempo. Porque depois que a trombeta tocar, aí, meus queridos, um abraço. E não é abraço de anjo, é abraço do diabo mesmo. Aí não tem jeito, aí é grande tribulação, é angústia, é luta. Se quiser ainda chegar cheirando fumaça lá no céu, vai ter que morrer por causa da fé em Jesus Cristo, que não foi honrada com a sua vida para o arrebatamento. Ai, ai, ai. Deixa eu ouvir mais uma misericórdia do fundo do coração aí, vai? Misericórdia.
Diante, meus amados irmãos, destas 7 verdades comprovadas no Novo Testamento, eu finalizo esta mensagem a título de considerações finais, com uma pergunta que eu não quero que você responda para mim, não quero que você responda para quem está ao seu lado, mas no seu coração responda para Deus. Juntos, vamos lá? 1, 2, 3, já? Não precisa responder audivelmente. Mas se hoje, logo após o jantar vai ser servido logo depois, não é, pastor? Logo após o jantar, a trombeta tocasse, não responda, é para nós refletirmos. Seríamos como as 5 virgens loucas? Gosto muito da tradução loucas, porque viver tendo Deus sem usufruir de Deus é a pior loucura que um ser humano pode cometer. Será que nós seríamos como as 5 virgens loucas? Ou como as 5 virgens prudentes? A sua resposta determina como será a sua vida e a sua expectativa pela volta de Jesus a partir de agora. Somente os irmãos que querem orar por isso nesta noite, se for dando graças a Deus porque está cheio do Espírito Santo, aleluia, vamos orar dando graças a Deus. Se for alguém que reconhece hoje à noite que eu ainda estou vazio, eu estou como aquelas virgens loucas ali, eu tenho mesmo um pouco de azeite aqui, mas ainda me falta. Se você se encaixa em um desses 2 posicionamentos, eu quero te convidar para que nós oremos juntos. Eu estou fazendo esse apelo dessa forma justamente para não expor ninguém, porque o desejo do Espírito Santo é que todos nós oremos em uma tomada de posição diante da expectativa da volta de Jesus, diante da possibilidade de, a partir de agora, nós entrarmos em um propósito de nos prepararmos cada vez mais. Somente os que querem fazer esta oração, se coloquem em pé e nós vamos orar juntos. Feche os seus olhos e com toda sinceridade ore ao Senhor agora. Oh Espírito Santo, oh Espírito de Deus, Tu estás em nós. Podemos usufruir da Tua presença em nós desde aquele dia em que nos dobramos diante da cruz, diante do Evangelho e recebemos o Senhor na nossa vida. Oh Espírito Santo, Tu estás em nós, Tu estás em nós. Glória ao nome de Jesus por isso. Mas Pai bondoso, queremos neste momento, Senhor, te dizer que esta mensagem da Tua palavra mais uma vez mexe com o nosso coração. Queremos estar prontos, ó Deus. Queremos que naquele dia, quando o arcanjo tocar a trombeta, ó Deus, nós estejamos cheios do Teu Espírito, plenos do Senhor, no nosso mundo, na nossa geração, meu Pai. Por isso, ó Deus, que esta mensagem que veio do Teu coração seja impregnada em nós, que jamais nos esqueçamos de que, ó Deus, o Senhor falou o que falou conosco hoje à noite, Pai. E é assim que nós desejamos de todo o nosso coração, em o nome de Jesus Cristo, o nosso amado Senhor. Glória a Jesus, glória a Jesus. Amém, amém e amém. Amém e amém e amém.
Finalizando, levante a sua mão e diga comigo assim: Senhor Jesus, que eu seja como estas 5 virgens. Completem? Completem? Ok, uma salva de palmas ao Senhor que está voltando, que vem nos buscar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Que palmazinha mais sem graça essa nossa, não é? Eu acho que vocês pensaram assim: não, nós vamos aplaudir o pastor Hamilton, vamos aplaudir devagarzinho. Não, gente, Jesus está voltando. Jesus está voltando, Jesus está voltando, e Ele vem te buscar, Ele vem te buscar, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, Ele voltará, aleluia, aleluia, glória a Jesus, amém, e amém, e amém, e amém.